Eu tinha falado no Twitter que o Estado não pode existir de forma alguma, e alguém que argumenta nessa direção é Hans Hermann Hoppe, um autor libertário da Escola Austríaca de Economia, e que argumenta no sentido de que a propriedade privada é um direito natural do ser humano, ou seja, uma conclusão necessária, inescapável, obrigatória da razão, e que não pode ser violada em hipótese alguma. Não é uma criação humana. Para os libertários e anarcocapitalistas, é um ponto importante. Como eu penso, quem é libertário e anarcocapitalista, a propriedade privada é um direito natural. Num texto dele de 2004, The Ethics and Economics of Private Property, a ética e a economia da propriedade privada, né? É um texto que traz dois argumentos que eu acho interessantes de serem comentados, de serem respondidos aqui, que vai provar que a propriedade privada é uma necessidade racional, ela é absoluta, inviolável, e que isso pode ser provado racionalmente. Qualquer outra resposta é refutada, é contraditória ou é absurda. Bom, primeiro um dado curioso, que seguidores dele preferem chamá-lo pela pronúncia alemã, né, Hoppe, mas eu vou chamar de Hoppe mesmo, passar dessa curiosidade. Vamos ao argumento. Veja só, ele está preocupado com o problema da ordem social, né, dos conflitos que emergem porque a gente tem mais de uma pessoa no universo e os recursos são limitados. Ou seja, existem pessoas com desejos e os recursos que existem disponíveis para satisfazer esses desejos são finitos e são mais do que isso, né, são escassos, ou seja, não são capazes de satisfazer todos os desejos. Então, necessariamente vai haver conflito aí, porque as pessoas vão querer realizar os seus desejos, vai faltar para os outros, você vai ter que ter algum jeito de resolver esses conflitos. Você vai ter que ter algum jeito de dividir, portanto, ou de atribuir a propriedade nesse mundo. O uso desses recursos, da terra, dos recursos naturais, enfim, de todas as coisas que o homem precisa. Você vai ter que ter alguma regra para dividir isso, alguma regra que permita a sociedade, portanto. Senão a gente estaria simplesmente no conflito constante de todos contra todos. Não tem sociedade nenhuma aí, né? E quais são as regras possíveis, né? A solução é que, dado que a gente vive num mundo de escassez, as pessoas têm desejos, não sei o quê, qual que é a regra justa e que permite a melhor solução e que permite a solução deles? A regra justa é que cada indivíduo é dono e pode decidir acerca do uso de qualquer propriedade, de qualquer objeto natural, primeiro do corpo dele, mas também de qualquer objeto exterior com o qual ele interaja e o qual ele tenha sido o primeiro a interagir, o primeiro a cultivar um pedaço de solo, por exemplo. Ele é o senhor absoluto disso. Ele só não pode fazer isso com aquelas propriedades, aqueles bens que já foram apropriados por outros. Então ele defende a lei da apropriação original. Você tem direito a qualquer coisa, desde que você misture seu trabalho com ela e ninguém tenha feito isso antes. Se alguém já tiver feito isso antes, ele é o dono daquilo, e daí você não tem mais direito de decidir sobre o uso daquilo. Você pode apenas ter transações voluntárias entre as pessoas. Qualquer alternativa é ou contraditória ou totalmente absurda e inviável do ponto de vista moral, ou levaria à extinção da humanidade. Portanto, essa solução que ele está dando, da apropriação original da propriedade privada por parte dos indivíduos, é a única solução racionalmente possível, né? Porque ele dá algumas alternativas a ela. Então, vamos simplificar um pouco o nosso problema. Tem um mundo ali com dois indivíduos, A e B. E o mundo tem recursos escassos e eles têm os seus desejos, tá? Bom, quais são as soluções que não essa da apropriação original e da propriedade privada, em que A e B pega cada uma parte para si e depois que já pegaram, trocam entre si? Uma delas, dizer que B é o dono de toda a propriedade e A não é dono de nada, nem mesmo do seu próprio corpo. E essa alternativa viola um critério básico de justiça, que tem que ser que a regra é aplicável a todos os seres humanos. Aí a gente cria uma desigualdade entre os seres humanos de partida teórica, na concepção da nossa resposta, e, portanto, isso é inaceitável, porque não é uma regra igualmente aplicável a todos, né? Segunda alternativa é a propriedade comum. Todos são donos de tudo. Mas na propriedade comum, você teria um problema ainda pior do que a da alternativa anterior, em que um era dono de tudo, o outro era um escravo que não tinha nada. Porque na propriedade comum, a humanidade não seria capaz de existir. Por quê? Porque para usar uma propriedade comum, você precisa do consentimento de todos os proprietários dela. E para dar o consentimento ao uso da propriedade, você precisa usar, por exemplo, o seu corpo para falar que você consente. Portanto, seria impossível sequer haver consentimento para o uso de um pedaço de terra. Vamos cultivar? Seria impossível. Porque para fazer isso, eles teriam que dar as pessoas teriam que dar o consentimento ao uso daquele pedaço de terra, e para isso eles teriam que usar o seu corpo. Mas se o seu corpo também é propriedade comum de todos, então, para usar o corpo, precisaria do consentimento de todos, assim por diante. Seria impossível qualquer ação e a humanidade morreria antes de conseguir satisfazer
essa condição inicial para poder usar de comum acordo aquela propriedade comum. Tá? Portanto, já que nenhuma outra alternativa satisfaz, a única alternativa que sobra, que portanto é racionalmente obrigatória, é a propriedade privada, atribuída como por apropriação original. Tá? Ele também pensa um outro caso. E se não fosse apropriação original, não é de quem chegou antes, mas de quem chegou depois? Bom, daí você teria uma situação no qual você precisaria do consentimento de quem ainda vai chegar na sua propriedade. Quem ainda nem nasceu, também seria impossível, levaria à extinção da humanidade. Também um outro ponto aí. Você pode provar a priori a propriedade privada pelo fato de que nós estamos discutindo a respeito dela. Para chegar numa solução para o problema da ordem social, a gente vai precisar argumentar e discutir entre nós para chegar numa solução racional. Se a gente está discutindo, para estar discutindo e argumentando, a gente aceita alguns princípios, algumas premissas que estão pressupostas aí. A gente tem alguns pressupostos para estar argumentando. Por exemplo, que o outro tem direito ali a estar expressando suas ideias, senão a gente não estaria tendo isso aqui, que a razão é capaz de chegar numa solução. Se a gente aceita que o outro é capaz de emitir suas ideias e de usar suas cordas vocais e participar de uma discussão, então a gente já aceita que ele é dono do seu próprio corpo e, portanto, ao fazer isso, a gente já aceita o princípio da apropriação original, tá? Que começa justamente pelo próprio corpo. Tá? Então, quer dizer, se a gente está discutindo sobre propriedade privada, então a gente já aceita a propriedade privada e, portanto, a gente já tem que ser libertários perfeitos, porque a gente não pode aceitar qualquer violação disso, porque seria indevido e violaria nosso conceito de justiça. Tá? Em linhas muito gerais, essa é a argumentação, mas eu acredito que é uma reprodução bastante fiel do núcleo argumentativo dela. Vamos se centrar aqui no ponto da argumentação. Né? A pessoa é a dona do corpo dela, daquilo que ela usa para argumentar. É legítimo que ela escolha como usar o próprio corpo. Né? O corpo é a propriedade dela. Nós somos esse corpo pensante aqui, esse ser vivo. Você ser você mesmo, escolher as suas próprias ações, não ser um escravo, é tudo a mesma coisa, é tudo propriedade privada nossa. A minha mão é minha propriedade privada e a ação que eu comprei de uma empresa X e os dividendos que eu ganhei naquela ação também são propriedade privada minha da mesma maneira. O ser humano é estruturado dessa maneira. É assim que a gente sente ou vê as coisas, e você topar uma violação de uma pequena parte de uma propriedade privada sobre bens exteriores de alguém, você violar o controle que uma pessoa tem de si mesmo, do seu próprio corpo, da sua própria voz, e você tirar um fruto que cresce no jardim dela. Né? Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento ético, assim como uma violação do próprio corpo dele. No final das contas, os argumentos libertários, eles dizem que a propriedade seja totalmente inviolável. Na prática, e pensa no bem-estar humano. É isso aí. Depois eu continuo. O tempo da minha memória de gravação está acabando, por isso eu vou ter que cortar esse vídeo um pouco antes. Isso aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal.